Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro chazinho com a NutriChef. O meu nome é Karina Miller, eu sou nutricionista clínica funcional e chefe de cozinha e hoje eu vou falar sobre açúcar ou adoçante. Eis a questão. Muitos pacientes, alunos e seguidores me perguntam, mas Karina, qual escolher? O que é melhor, açúcar ou adoçante? E a minha resposta é: depende. Depende de vários fatores, depende de que tipo de açúcar, de que tipo de adoçante, mas principalmente de que pessoa estamos falando. Então, por exemplo, uma pessoa que é diabética ou que tem o pré-diabetes, que é a resistência à insulina, é melhor optar pelo adoçante, porque estas doenças são justamente a dificuldade de metabolizar o açúcar, a glicose, e conseguir colocar para dentro das células. A glicose ou a glicemia alta, que é essa glicose alta no sangue, é muito pró-oxidativa e promove danos celulares. E aí, os efeitos colaterais e adversos são inúmeros. Então, neste caso em que a pessoa tem essa dificuldade de metabolizar a glicose, de colocar a glicose para dentro da célula, é aconselhável, preferível usar o adoçante. Mas atente-se, não todos os dias. E de qual adoçante estamos falando? Então vamos começar aqui a esclarecer um pouquinho a diferença entre os adoçantes. Existem os adoçantes sintéticos e os adoçantes naturais. Os sintéticos são aqueles mais antigos, né? São aqueles que a gente encontrava muito facilmente antigamente, como o ciclamato de sódio, como a sacarina, o aspartame, a sucralose, a C-sulfame de potássio. Esses são os sintéticos. Eles chegam a adoçar até 300 vezes mais do que o açúcar. E só pelo nome sintético já dá para perceber que é algo que foi quimicamente feito pela indústria alimentícia. E estes não são aconselháveis. Em contrapartida, existem os adoçantes naturais, que são os mais modernos, tá? Que são provenientes de fontes naturais, não são sintéticos. Então são eles: xilitol, eritritol, maltitol, talmatina e a estévia, que vem de uma planta que se chama estévia. Esses são mais naturais. Por serem mais modernos, né, a ciência já ajudou, né, e toda a questão da indústria alimentícia já evoluiu, eles têm menos efeitos deletérios do que os adoçantes sintéticos. Porém, não significa que eles estão liberados para serem consumidos todos os dias e sem restrição nenhuma. Por quê? Todos aqueles terminados em ol, então xilitol, maltitol, etc., principalmente xilitol, tem pessoas que têm muitos efeitos colaterais, que tem muita distensão abdominal, muita fermentação intestinal, então excesso de gases, de flatulência, e também altera a microbiota intestinal, que antigamente nós chamávamos de flora intestinal, que é justamente a qualidade das bactérias dos seres vivos que habitam o nosso intestino. Então não é para ser feito o uso diário e nem em grandes quantidades. É para ser feito o uso pontual, quando tem vontade de comer um doce, e essa vontade de comer um doce não pode ser todo santo dia. Vou gravar outro vídeo desse chazinho com a Nutri falando sobre doces, como me livrar do açúcar, como resistir à vontade de doce, porque eu sei que também é outra dúvida que vocês têm e muito, né? Então vamos lá. Agora, se eu sou uma pessoa saudável, se eu já tenho uma alimentação equilibrada, se eu pratico exercícios físicos, eu posso consumir o açúcar de vez em quando? Pode. E qual açúcar, Nutri? O açúcar demerara, de preferência, se possível, o orgânico. Primeiro, o açúcar demerara, ele não tem muita umidade, então ele vai ser menos pró-oxidativo do que um açúcar mascavo, por exemplo, que tem bastante umidade. Quanto mais água, mais oxidativo ele será lá dentro do organismo, então mais radicais livres ele vai gerar. E radical livre também é dano celular. Então, o que a gente precisa é conservar as nossas células, as paredes celulares, as membranas. Então,
Lembre-se sempre, estresse oxidativo é dano celular e o açúcar faz justamente isso, tá? Então, é para comer com parcimônia, é para controlar. Nada de ficar colocando açúcar todos os dias no café, principalmente se você bebe 2, 3, 4 cafés ou mais por dia, tá bom? Agora, vai fazer uma sobremesa funcional que a NutriChef aqui sempre ensina para vocês? Escolha então, se você for fazer com o açúcar demerara. Por quê? O açúcar refinado é aquele que não tem absolutamente nada de nutrientes. E, inclusive, ele tem química na sua composição, porque para ele ficar clarinho, branquinho daquele jeito, pode ter certeza que ali foi muita química, muitas toxinas para deixar ele fininho e branquinho daquele jeito. O açúcar cristal é o estágio antes do açúcar refinado. Então, o açúcar cristal ele também não tem nenhum nutriente, tá? Agora, o demerara já é um estágio anterior ainda, então ele ainda mantém alguns minerais, algumas vitaminas. O açúcar mascavo também tem minerais, também tem nutrientes, porém, é aquela questão que eu falei, ele tem umidade. E quando tem umidade, ele é mais pró-oxidativo, tá? Agora, e o melado de cana? O melado de cana é o estágio anterior ainda ao açúcar mascavo. Tá? Então, ele tem bastante umidade, mas ele tem bastante nutrientes, minerais, então ele é mais rico nutricionalmente. Então, pode usar um pouquinho de vez em quando? Pode! E o mel nutri, que eu sei que vocês também já devem estar se perguntando aí. O mel também é uma glicose, tá? Ele também promove aumento da glicemia, ele também vai alterar a sua glicemia, que é justamente esse açúcar no sangue, entre aspas, tá bom? Mas o mel também tem benefícios. Ele tem compostos bioativos, ele tem ali compostos que vão favorecer a nossa saúde, porém, ele vai aumentar a glicemia, então não é indicado para diabéticos, e é para comer também pouquinho, gente, com parcimônia, tá bom? Então, se você tem uma vontade de comer doce, faça a sua sobremesa funcional, com ingredientes do bem, que vão te trazer benefícios, e use o açúcar mascavo, ou se você está aí numa restrição de carboidratos, de açúcar, é diabético, diabética ou pré-diabético, use os adoçantes naturais. Pouco e de vez em quando, tá bom? É assim que a gente mantém a nossa saúde e preserva o nosso organismo de danos celulares, de oxidação, de envelhecimento e adoecimento. Espero que você tenha gostado desse chazinho com a Nutri e em breve eu volto. Um beijo!